Ok, minha gente, boa tarde para todo mundo. Sejam todos bem-vindos a mais uma live da Queensbury Viagens. E quero começar esperando que todos vocês que estão aí nos assistindo estejam bem. Gente, só para lembrar, a proposta era fazer uma live falando sobre Israel e Jordânia. Mas a apresentação ficou longa e na semana passada a gente acabou fazendo a apresentação da Jordânia, que quem nos conduziu nessa viagem foi a caríssima guia Marta Silva, e eu acabei dividindo para fazer essa apresentação hoje, complementando a live anterior com a parte de Israel. E hoje, quem vai nos conduzir nessa viagem para Israel é uma amiga também de muitos anos, foi minha guia em alguns roteiros do GBM, que é a senhora Conceição Pedrosa, mais conhecida entre nós, amigos e vocês passageiros, como Ceissa. Ela é especialista numa quantidade enorme de roteiros na Europa, Estados Unidos, Oriente Médio, e ela é que vai nos conduzir nessa viagem. E, gente, para montar essa live foi muito interessante, porque a gente troca muita ideia, a gente conversa, a gente fala das chamadas experiências que os destinos podem apresentar, e a gente acabou ficando com uma quantidade de vídeos um pouquinho maior. Por isso que tivemos que dividir essa live em duas etapas. Mas, gente, seguimos aí nosso trabalho, seguimos trazendo para vocês esse momento, já que a gente não pode viajar fisicamente, fazer essa viagem virtual e conhecer um pouco do mundo e falar sobre essas experiências. Lembrando sempre que essa live ela não tem a finalidade de ser um webinar, de fazer um papel educacional, mas sim ser uma coisa um pouco mais lúdica, em que a gente possa perceber as experiências, um pouco da arte, cultura e história dos países visitados. Todo mundo pronto? Chegou a hora de viajar então para Israel. Vamos fazer o seguinte, eu vou pedir para subir a tela. Vai lá. Ok? Então, minha gente, nessa tela aí, a nossa tela de abertura, que são as experiências em Israel, como eu acabei de comentar com vocês. A apresentação ela ficou bastante completa, começando com Tel Aviv, subindo pelo litoral de Israel, fazendo Cesareia, Haifa, São João do Acre, depois a região da Galileia com Tiberíades, Nazaré, retornando para Jerusalém e ali de Jerusalém fazendo um recorrido nas atrações mais próximas, como Massada, atravessando ali a fronteira com a Palestina, a gente tem Belém e tem Jericó. Mas, gente, como eu comentei, quem nos conduz nessa viagem de hoje, seja bem-vinda, Ceissa. Eu vou até fazer um elogio para ela, porque a montagem dessa live deu trabalho, ela teve uma paciência incrível e fez um trabalho muito interessante. Então, Ceissa, muito obrigado por toda a contribuição que você deu para acontecer essa live. E como sempre acontece, a gente tem um videozinho de abertura, que é quando o guia ele traz algumas ideias do que vai ser essa viagem. Então vamos lá, Ceissa, agora é com você. Conta tudo pra gente. Olá, Lourenço, boa tarde para você e para todos que nos assistem. Que coisa boa poder participar desta live, mesmo de casa, poder conduzir todos os senhores nesta viagem virtual por este país incrível que é Israel. Coisas do mundo moderno. Muito chique. Então, já que a ideia é apresentar algumas experiências inesquecíveis, posso garantir que, apesar da pequena extensão territorial, o que facilita muito a viagem com deslocamentos curtos entre as cidades, Israel é enorme em arte, cultura, história, religiosidade, paisagens incríveis, cidades encantadoras, gastronomia variada e, é claro, uma mistura étnica que só enriquece e dá vida ao país. Ingredientes de altíssima qualidade que, quando corretamente explorados, podem nos proporcionar momentos inesquecíveis, experiências que nos enriquecem e enchem o coração de alegria. Só para se ter uma ideia do que será nossa viagem, segue o roteiro de onde se pode encontrar
algum desses ingredientes. A ensolarada Tel Aviv, uma cidade vibrante, arrojada e respeitando os limites, muito moderna em alguns aspectos, e logo ao lado está Yafa e seu porto. Mais ao norte, na região da Galileia, estão Tiberíades e Nazaré, onde está o Monte das Bem-aventuranças, entre outros locais bíblicos. Já ao sul, próximo a Jerusalém, está o Mar Morto e Adernite, o Rio Jordão e a impressionante fortaleza de Massada. E para encerrar com chave de ouro, Jerusalém, Belém e Jericó não podem faltar. Todos prontos? Então, minha gente, mantenham o encosto da sua poltrona na posição vertical, apertem os cintos e fiquem atentos à tela à sua frente, porque nossa viagem vai começar. Então, Ceissa, só por esse seu convite eu já estou prontinho. Poltrona na posição vertical, cinto apertado e atento aí na tela. Eu quero te contar uma coisa. Foi muito prazeroso montar essa live, construir o vídeo, aprendi muito com tudo que você passou para a gente. Eu tenho certeza que quem está aí assistindo a live com certeza vai adorar. Eu já estive em Israel pelo menos umas 2 vezes e a cada vez que eu vou eu fico mais encantado com esse país que, como você disse, apesar do tamanho pequeno, tem uma história imensa, lugares maravilhosos e, por vezes, eu costumo dizer que as pessoas têm até uma ideia errada do que pode ser esse país. E a ideia dessa apresentação é desmistificar exatamente tudo isso e poder fazer essa viagem. Então, mais uma vez, Ceissa, obrigado. Minha gente, vocês que estão aí assistindo, eu já vi que a Ceissa, dei uma olhada aqui no celular e vi que a Ceissa está online. Se alguém quiser mandar um abraço, fazer uma pergunta, ela está pronta para responder. Então, vamos lá, vamos começar a nossa viagem. Essa viagem vai começar pela porta de entrada do país, que é uma cidade extremamente interessante, vibrante, eclética e, como o vídeo mesmo vai dizer, que eu já sei, é a cidade da chamada Tolerância. É uma cidade luminosa, com muita luz, muito interessante para se dar início no recorrido por esse país, que é a cidade de Tel Aviv. Então, Ceissa, os mistérios de Tel Aviv agora ficam com você. Nos conte. Vamos começar nossa viagem virtual pela ensolarada, histórica e eclética Tel Aviv Yafa, a porta de entrada deste fascinante país. No passado, eram cidades independentes, Tel Aviv e Yafa. Contudo, numa história relativamente recente, foram unificadas. Nossa, Lourenço, quantos adjetivos! Na realidade, são poucos. Praia, sol, boa comida, excelentes restaurantes, vida noturna, museus, teatros e gente de todas as partes do mundo. E o melhor, é uma gente extremamente tolerante com o diferente e o diverso. E é tudo isso que faz desta cidade uma das mais aprazíveis do mundo. Eu adoro. Uma caminhada pelo calçadão à beira-mar pode revelar detalhes incríveis. A praia é extensa e parece uma só, mas fique atento. Você perceberá
que esta extensão é toda dividida por tribos. Isso mesmo. Há trechos frequentados por grupos afins. Judeus, que muitas vezes pode ser de um dia homem, outro dia mulher, muçulmanos e até um trecho LGBTQ+. Todos estão liberados para frequentar qualquer parte da praia que queira. Afinal, esta é uma cidade muito tolerante e que tem como lema o respeito à diversidade. Ao fim deste calçadão está Yafa, uma das cidades mais antigas do mundo, que reúne espaços agradáveis como praças e jardins, construções históricas, bares, restaurantes, mercados, galerias de artes, ateliê, mercados de pulgas e onde se pode tirar aquela foto tipo cartão postal do litoral de Tel Aviv. É realmente muito lindo. Vocês se lembram do Jonas? É aquele da baleia? Então, diz a lenda que o porto de Yafa foi o ponto de partida desta aventura. Em Yafa estão monumentos de grande interesse, como a Torre do Relógio, o Old Jaffa Gate, o Portão de Ramsés, o Portão da Fé, a Ponte dos Desejos e das construções religiosas. Ali se pode visitar a Mesquita Mahmoudja e a Igreja de São Pedro. O passeio é lindo e se te der sede, aproveite para experimentar um suco de laranja natural maravilhoso. Afinal, esta região é grande exportadora de laranjas para o mundo todo. Muito refrescante e uma delícia. Você gosta de curtir a noite? Então se jogue porque este é o lugar certo. Bom, Ceissa, já começamos com o pé direito na cidade de Tel Aviv, uma cidade vibrante, a cidade da tolerância, e para aquela imagem muito religiosa, né, que a gente tem do país, esse aspecto mais moderno, mais arrojado, a convivência, já causa um encantamento para quem chega no país através dessa cidade, que, como eu disse, é bem luminosa. E, gente, posso confirmar para vocês, a noite de Tel Aviv vale a pena ser explorada, ser conhecida, com excelentes restaurantes, uma gastronomia variadíssima e, gente, opção para tudo, para todos os gostos, formas, cores, credos, tem muita coisa a se fazer nessa cidade. Mas vamos agora começar a percorrer esse país. E um país com uma extensão territorial relativamente pequena facilita muito no processo de deslocamento, porque você não tem que ficar longas horas ou num carro, ou num trem, ou num ônibus, ou seja, os trechos rodoviários são relativamente curtos e isso faz com que tenha um aproveitamento muito bom. Vamos começar a subir em direção ao norte, vamos lá para a região da Galileia, mas antes de chegar lá na Galileia, a costa de Israel oferecem algumas cidades, algumas atrações que são muito impressionantes. Então esse trecho desse próximo vídeo, a Ceissa dedicou justamente a 3 cidades belíssimas, que são cidades que estão distribuídas ao longo da costa de Israel. Ceissa, apresenta essas 3 cidades para a gente, que eu sei que tem coisas muito interessantes para você nos mostrar das experiências nesse setor. Vamos lá. Então, Lourenço, vamos começar nossa viagem rumo ao norte, mais precisamente para uma região chamada de Galileia. A primeira cidade que está neste caminho é a cidade romana de Cesareia, construída por Herodes sobre uma antiga cidade fenícia, que foi capital da Palestina por quase 600 anos. Coberta pela areia por séculos, foi redescoberta em 1940 e é aqui que podemos ver ruínas de diversas épocas, com destaque para o teatro, o hipódromo, as muralhas de proteção, os aquedutos, entre outras construções. A cidade
Também tem importância religiosa, pois foi aqui que Pedro converteu o primeiro pagão ao cristianismo. É lindo. Seguindo pela chamada Via Maris, se chega a Haifa, construída aos pés do Monte Carmelo, às margens do Mar Mediterrâneo, um antigo porto de grande importância. A cidade é linda e repleta de construções religiosas, como sinagogas, igrejas e mesquitas. Contudo, a experiência mais aguardada é a visita ao Centro Mundial da Fé Bahá'í, um magnífico templo que começa do alto da colina com belos jardins dispostos em terraços que nos conduzem à parte mais baixa, onde está um suntuoso templo e a sua cúpula dourada. Um verdadeiro espetáculo. Quase vizinha está Acre, ou São João de Acre, considerada a mais bela das cidades antigas da costa israelita. E, gente, isso não é à toa. Esta é uma daquelas cidades que fazem bem aos olhos. Sua aparência atual foi dada pelos turcos otomanos, mas, mesmo assim, ela é conhecida como a cidade dos cruzados. A experiência de caminhar pelas ruas do centro antigo, protegido por suntuosas muralhas, é muito especial. Construções de pedras abrigam bares, restaurantes, lojas e monumentos de épocas anteriores, como a época dos cruzados, tudo muito harmonioso. Esteja certo que cada beco é um flash. Esse lugar é lindo. Sua atração principal é a mesquita El Yazara. E acreditem, mesquita construída com pedras trazidas das ruínas de Cesareia. E já que falei de otomanos, não posso esquecer de falar dos bazares, comuns em todas as cidades do país. Mas para mim, este é um dos mais belos e mais tranquilo. Vale conhecer e fazer umas comprinhas, é claro. Anote essa dica. Nossa, Ceissa, esse trecho é realmente espetacular. Poder ter contato com a história desse período do Império Romano na cidade de Cesareia, depois a cidade de Haifa, um porto que foi, ao longo da história, ainda é extremamente importante para o país, com o Templo Bahá'í. Aqueles jardins são realmente espetaculares. Agora, gente, é muito, mas muito especial poder visitar a cidade de Acre, ou São João de Acre, ou como eles dizem, Akko, que é belíssima. É uma cidade realmente que faz bem aos olhos. Ela é fotogênica, ela te convida. É uma cidade relativamente tranquila e com uma história impressionante. Quer dizer, esse país tem muita história. E, gente, já que a gente está com uma audiência bastante boa da nossa live, a primeira pergunta é: você já compartilhou essa live? Se não compartilhou, gente, compartilhe no seu Facebook e vamos multiplicar aí para que outras pessoas possam conhecer essas experiências em Israel. E vamos lá, gente. Vamos agora partir para a região mais ao centro do país, né? Ou seja, ainda no norte, ainda na região da Galileia, mas vamos ali para as margens do chamado Mar da Galileia. E quando a gente fala de Mar da Galileia, quando a gente fala de Galileia, vem logo o primeiro personagem à nossa mente, que é a região onde viveu Jesus. Então, gente, as experiências ligadas à fé cristã, entre, é claro, judeus, muçulmanos também, mas tem muita identidade com a gente, a questão da fé cristã, acontecem nessa região. E aí estão duas cidades encantadoras, além de vários outros pontos de interesse, que são Tiberíades e Nazaré. E é uma região linda. Ceissa, agora é a tua vez de contar para a gente tudo. Como é desvendar esses mistérios, conhecer essa história e ver lugares lindos nessa região, às margens do Mar da Galileia. Conta para a gente.
Lourenço, como uma das experiências imperdíveis mais ao norte do país, mais para o interior de Israel, não podemos deixar de conhecer Tiberíades e todo o seu entorno. A cidade ela está à margem do famoso Mar da Galileia, que nada mais é do que um grande lago de água doce, lago que desde muitos anos já era um lago muito importante para as civilizações que viveram no seu entorno. E foi também nessa região do Mar da Galileia que Jesus fez 18 dos seus 33 milagres. Então é uma região muito importante para o seu ministério, justamente com seus discípulos, que eram todos ali daquela região. Então é uma região muito importante, onde nós vamos ter a experiência de poder conhecer os locais onde Jesus fez seus principais milagres. Onde Jesus andou sobre o mar, acalmou a tempestade e fez as multiplicações do pão. Uma das experiências mais importantes em Tiberíades é pegarmos um barco antigo e fazermos então uma navegação por esse lago tão importante que tem uma paisagem espetacular. E também, como uma das experiências que se faz quando se navega pelo Mar da Galileia, é parar em um dos vários restaurantes locais e experimentar o famoso St. Peter's Fish, o peixe de São Pedro, que é tipo uma tilápia. Na realidade, existem mais de 22 tipos de peixe nesse lago. Lourenço, uma das experiências muito interessantes na cidade de Nazaré é podermos visitar o local onde Maria, mãe do Salvador, recebe a visita do arcanjo Gabriel. Ela tinha ido à casa de sua prima Isabel porque a prima estava grávida de 6 meses. E então ela recebe a visita do arcanjo, que lhe fala que ela seria a mãe do Salvador. Então ainda hoje nós vemos o local onde Maria recebe a visita deste anjo, e neste sítio arqueológico foi construído então o que é hoje a Basílica da Anunciação. É uma basílica linda, 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 onde tem uma parte que é dedicada ao culto católico, mas tem também uma Basílica da Anunciação dedicada também à Igreja Ortodoxa. A cidade está localizada dentro de uma região de influência árabe, mas todos também convivem em harmonia, em liberdade, e é uma experiência única o local que nós sabemos que Maria recebeu a visita do anjo Gabriel, anunciando então que ela seria a mãe de Salvador. Gente, é belíssima essa região. Ter contato com essa história que tem tanta afinidade, independente da sua religião. A gente vive num país que tem muito acesso, né, à religião cristã. E você ter acesso a todas essas informações em que lemos na história, na escola ou ouvimos na igreja, é fantástico. Tiberíades e Nazaré são 2 lugares belíssimos. E ali, eu estava lendo aqui no Face, não me lembro quem foi, mas escreveu: não deixe de visitar Cafarnaum. E a realidade, no nosso vídeo apareceu um pedacinho de Cafarnaum, e a grande importância da cidade é que Cafarnaum foi a cidade onde Jesus viveu grande parte de sua vida. Ali era o local que ele se sentia em casa, ali é que ele desenvolve todo o seu trabalho. Mas, gente, tem muito mais experiências nesse país. Vamos voltar rumo ao sul. Vamos para uma das cidades mais históricas, vibrantes, luminosa, movimentada, também conhecida como uma cidade de grande tolerância, porque ali convivem pessoas de várias nacionalidades, de vários credos, e que é a cidade de Jerusalém. E, gente, o vídeo de Jerusalém ficou um pouquinho maior do que os outros, porque em média a gente trabalha com vídeos de 3 minutos, mas peço a paciência de todos, porque esse terá 4, tem 1 minutinho a mais. Mas vocês vão entender por quê e vão ver que valem a pena. Ceissa, estou adorando viajar mais uma vez com você, ter você como minha guia,
E aproveitando para perguntar para vocês que estão aí do outro lado, que tal? Está dando vontade? Você que já conheceu, não é possível retornar? E você que ainda não conhece, não dá vontade de ir até lá? Escreve aí para mim, participa da nossa live, manda uma mensagem. A gente adora, no final, ficar lendo todas essas mensagens, ficar lendo todos os comentários, dicas e sugestões. Mas chegou a hora de Jerusalém. Ceissa, é com você. Manda. Lourenço, chegou a hora de falar da cidade sagrada de Jerusalém. A chegada à cidade atrai os olhares ao contemplar as antigas muralhas que protegeram e ainda protegem o centro histórico, e séculos e mais séculos de histórias fascinantes. Um colorido homogêneo em tons pastéis, de branco, bege e ocre, se misturam ao verde das palmeiras e oliveiras que surgem viçosas de um solo árido, harmonizando e aquecendo a paisagem. À noite, as luzes realçam ainda mais seus contornos e detalhes pouco valorizados à luz do dia. Ganham vida e força, uma visão que inunda a alma e nos convida a explorar tudo aquilo que ela tem a nos entregar. É realmente mágico, com uma atmosfera muito especial. Uma cidade mística, berço das principais religiões monoteístas do mundo e que abriga em harmonia judeus, cristãos e muçulmanos. Afinal, não importa credo ou nacionalidade. Jerusalém é uma cidade universal, cada um deles com seus mitos e ritos, hábitos e costumes, e que por vezes se infundem pela força da fé. No bairro judaico, o destaque fica por conta do Muro das Lamentações, um dos lugares mais importantes do judaísmo, onde os fiéis fazem suas orações e pedidos. É um espaço vibrante que nos arrebata por conta dos ritos e manifestações, como os cânticos entoados para celebrar o Mar Mitzvah, entre outras manifestações. É emocionante. Não se pode esquecer a sinagoga Urva. Já no bairro cristão, percorrer a Via Crucis, com suas estações, nos conduz até a igreja do Santo Sepulcro, construída no local onde Jesus foi crucificado, morto, sepultado e ressuscitado. Um dos locais mais sagrados para os cristãos. Seu interior tem uma atmosfera especial, altares policromados, ícones com imagens sacras, e os rituais de fé ficam ainda mais valorizados por uma iluminação difusa e o perfume do incenso, completo clima. Uma experiência surpreendente e até mesmo para aqueles menos religiosos. O bairro Armênio é o menor e mais tranquilo dos bairros intramuros. E o maior destaque é a cidade antiga, fortaleza da época de Herodes, provavelmente o local onde Jesus foi julgado e condenado. Entre outros destaques está o Museu Torre de Davi. No bairro muçulmano, uma atmosfera mais frenética nos envolve e nos estimula. É como estar em um grande souk, quero dizer, mercado. Logo ali, acima do Muro das Lamentações, está a Cúpula da Rocha, um lugar sagrado para os muçulmanos. Uma mesquita que é coroada por uma luminosa cúpula dourada que se destaca na paisagem. Vocês acham que é muita coisa? Preparem-se, pois há muito mais experiência no setor fora das muralhas. No Monte das Oliveiras, outro lugar sagrado, com vistas lindas para a cidade antiga, é onde estão a Igreja Ortodoxa Russa de Santa Maria Madalena, com suas cúpulas douradas no formato de cebola, a Igreja da Agonia e outros monumentos religiosos de imensa importância. Outra experiência imperdível é uma visita ao Museu de Israel, o maior e mais importante do país. Prepare-se, pois você vai precisar de algum tempo para explorar. É imperdível. Então, Lourenço, eu precisaria de mais 30 minutos só para falar das compras, dos bares, restaurantes, vida noturna, agito e das festas. Isso só para vocês saberem que Jerusalém oferece excelentes opções para se deixar levar por pelo menos 2 ou 3 dos 7 pecados capitais.
Ceissa, você foi boazinha, porque Jerusalém é uma cidade tão vibrante, com tanta coisa para ver, fazer e aprender, que 2 ou 3 dos 7 pecados capitais ainda é pouco. Eu pegaria pelo menos uns 5 ou 6 facilmente. Mas, gente, estando ali em Jerusalém, você tem algumas atrações que são atrações que comumente se visita em um dia e se retorna. Que é a proposta do próximo vídeo, que é justamente conhecer, atravessar ali a fronteira com a Palestina, onde tem Belém, com a Igreja da Natividade, Jericó, e como é uma viagem diferente, retornar e ainda dá tempo de seguir margeando ali pelo Mar Morto até a espetacular, uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida, que é a Fortaleza de Massada. Mas, para vocês verem com maiores detalhes e conhecer um pouco dessa região, é com você, Ceissa. Manda. Estou adorando a sua viagem. Vamos ver. Muito próximo a Jerusalém estão grandes e imperdíveis atrações que merecem constar na sua lista de experiências. Passaporte em mãos, pois vamos atravessar a fronteira entre Israel e a Palestina. Nosso próximo destino será Belém, que fica a 10 quilômetros de Jerusalém, na conhecida região da Cisjordânia. Sem dar ênfase aos conflitos e questões políticas, fica essa visita. Em Belém, nasceu Jesus de Nazaré, e é também a terra natal de Davi, o rei de Israel. Quer mais? Então, foi saqueada pelos samaritanos, reconstruída pelo imperador bizantino Justiniano, conquistada pelo califado árabe de Omar, depois vieram os cruzados, que a fortificaram até ser tomada pelo grande imperador muçulmano Saladino. Foi dominada pelo Império Turco Otomano, britânico, até chegar aos tempos atuais. Ufa, tudo isso só para lembrar que todas essas fases da história deixaram marcas profundas em seu povo, cultura, arquitetura, paisagem urbana e, é claro, também na sua gastronomia. Em Belém, 2 experiências se destacam. A primeira e mais esperada é a Igreja da Natividade, construída sob uma gruta atribuída ao local de nascimento de Jesus. A basílica foi construída à mão de Santa Helena, mãe do imperador Constantino. Hoje, depois de muita disputa ao longo dos séculos, é administrada por católicos, cristãos ortodoxos e armênios. Seu interior é impressionante e repleto de arte, mas também é bastante movimentada. Explorar as partes menos turísticas do complexo pode revelar espaços incríveis. Fica aí a dica. Ainda na Cisjordânia está Jericó, a mais antiga cidade do mundo. São mais de 10 mil anos de história e vale uma visita. Em seu centro histórico, podemos voltar no tempo e na história, com destaque para a Árvore de Zaqueu, a Fonte de Eliseu, as ruínas da cidade de Jericó, o Monte das Tentações e o Palácio de Isram. Como o tour é virtual, tudo fica mais fácil. Então, vamos voltar para Israel e, margeando o Mar Morto, chegaremos à impactante fortaleza de Massada, majestosa no alto de uma montanha. E para chegar lá, teleférico, é claro. É uma loucura imaginar como tudo foi construído, sua história e sua finalidade. Mas posso adiantar que, hoje, Massada é um símbolo da resistência dos judeus. A vista do alto é impressionante, com as montanhas em tons pastéis que se sobressai, criando um pano de fundo que moldura o profundo azul do Mar Morto. Um momento singular e realmente inesquecível. Ceissa, esse vídeo, com essas imagens, as tuas explicações tão claras, tão objetivas, e essa musiquinha de fundo, cheguei a ficar emocionado. Gente, essa viagem é uma viagem que faz um sucesso absurdo, porque a gente costuma combinar Israel com a Jordânia. Então, é simplesmente fascinante. É uma viagem que eu recomendo a todo mundo. E viajar
com os guias, né, da Queensbury, que nos são cedidos pela cooperativa, que é a Mundo.com, com certeza complementa e muito essa viagem. Então, minha gente, eu só tenho agora mais 2 vídeos que são curtinhos. O da despedida da Ceissa e um videozinho de encerramento, porque eu tenho certeza que você que já esteve lá e já conheceu Israel deve estar dizendo assim: Lourenço, vocês estão falando de tudo, mas esqueceram do Rio Sagrado, do Rio Jordão, do Yardenit, ou seja, o Jordãozinho. Não, nós não esquecemos. Aguarde que tem um videozinho de encerramento. Mas, Ceissa, eu quero mais uma vez agradecer a você por nos conduzir nessa linda viagem. Parabéns pelo trabalho. E agora eu quero ouvir de você as suas palavras finais. Vamos lá. Bem, obrigada Queensbury, obrigada Lourenço, obrigada a todos os senhores que participaram desta live hoje, viajando comigo para Israel. Foi muito bom poder matar um pouquinho da saudade de voltar a trabalhar e de viajar pelo mundo afora. Sei que tudo isso vai passar e em breve estaremos todos viajando para Israel, Jordânia ou qualquer outra parte do mundo com a Queensbury Viagens. Aos senhores, o meu muito obrigada. Deus os abençoe e se cuidem. Toda Rabá, Shalom. Muito obrigado por esse encerramento. Que os anjos digam amém. E estamos trabalhando muito para que seja dessa maneira, para que logo, logo tudo volte a reabrir e que a gente possa viajar pelo mundo e conhecer todas essas maravilhas que o mundo tem para oferecer. Muito emocionante a sua apresentação. Muito obrigado por essa linda tarde. Gente, praticamente a gente encerra por aqui a nossa apresentação. Tem só o vídeo final que eu vou deixar rodando. Muito obrigado pela presença de todos vocês. E agora a nossa live passa a acontecer a cada 15 dias. A semana que vem não tem, mas na outra semana nós faremos uma belíssima viagem para um destino, para um país que eu amo muito, que é Marrocos. Então preparem-se, porque as experiências no Marrocos são lindas. Então, gente, obrigado a todos pela presença, um beijo grande e fiquem aí com o nosso vídeo de encerramento. Tchau para todo mundo. Tchau. Então, minha gente, encerramos com esse lindo vídeo do órgão de turismo de Israel. Ceissa, mais uma vez, obrigado a todos vocês.
e até daqui a 15 dias. A gente passa o convite para vocês sobre Marrocos. Foi linda essa viagem. Beijo para todo mundo. Tchau.